Bom, e a situação de desemprego, já que a gente falou da questão principalmente da insegurança alimentar, dos dados, né, das causas inclusive, e a taxa de emprego, né, que é um dos fatores determinantes também. Afinal de contas, a pandemia tirou o quê? Emprego, poder de compra das pessoas. Olha que da hora esse dado que eu trouxe para vocês do IBGE de 2021. São todos dados muito atualizados, com exceção do censo que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, tá? A taxa de desemprego no Brasil, atualmente, nesse segundo trimestre, foi de cerca de 14,4 milhões de brasileiros. 14,4 milhões de brasileiros desempregados. Vocês acham isso muito? 14 milhões de brasileiros. Tava pior, tá? No primeiro trimestre, no comecinho deste ano de 2020, havia cerca de 14,7 milhões de brasileiros desempregados. Houve um aumento substancial de empregos, mas 14,4 milhões de pessoas desempregadas. Gente, é muita coisa, né? Só que tem um dado que essas informações não mostram. Sabe qual que é? Quem não está procurando emprego não entra nessa estimativa. Quem não está procurando emprego não entra nessa estimativa. Essa estimativa só traz as pessoas que não conseguem emprego, que são ativos, que têm idade para trabalhar, exercício do trabalho, ou seja, não estão próximos à aposentadoria, já são maiores de idade, ou têm pelo menos 14 anos para frente, e estão procurando e não encontram. Existem muitas pessoas que perderam a esperança de encontrar emprego e nem mais procuram. Então esse dado não é um dado concreto que mostra a quantidade de pessoas que poderiam estar na ativa e que estão desempregados. O número de trabalhadores informais é de 24,8 milhões. Sabe o que são os trabalhadores informais, galera? São aquelas pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem recolher impostos, sem garantias de seguridade social, sem direito à aposentadoria, porque eles não estão contribuindo. 24 milhões de brasileiros nessa situação. Então é muita gente. 87,8 milhões de pessoas com ocupação, segundo esses dados, últimos dados, as quais representam cerca de 49,6% da população. Veja que metade da população brasileira praticamente está empregada, tem ocupação. Só que tem um problema, né? 49% da população ativa, tá? Cuidado, esses dados não representam o número de pessoas. Lembra que população em idade ativa são aqueles trabalhadores de fato, ok? Não estou falando de crianças, adolescentes e nem de idosos aposentados. Esses 49,6% da população ativa, beleza? 71% das novas vagas de emprego criado recentemente, galera, são de trabalhos informais. Ou seja, sem carteira assinada. Então, criou-se mais emprego no segundo semestre agora, de 2021, né? Mas esses empregos novos que surgiram são informais em sua grande maioria. Ou seja, não tem carteira assinada. E, por último, um dado que eu acho também bem preocupante. A renda média do trabalhador brasileiro, daqueles que estão à ativa, tá? Não estou falando de desempregados, dos trabalhadores informais, porque esses dados de trabalhador informal a gente não tem. Não dá para contabilizar o quanto o trabalhador informal ganha, né? Depende muito do dia, do mês, enfim. Mas aqueles que têm carteira assinada, eles ganham em média R$ 2.515 por mês. Aí a pergunta que eu faço para vocês também aqui que estão participando da nossa aula ao vivo. Gente, R$ 2.515 dá para alguma coisa? Vamos imaginar uma coisa? Se o cara mora numa região um pouco mais central, não precisa de ser de capital não, vou falar da minha cidade aqui de Marília. Cara, R$ 2.500, ele vai pagar num aluguel aí, de repente, uns R$ 1.200, numa casa de 2 quartos, pequena, relativamente pequena, com 110 metros quadrados. Um apartamento de 2 quartos, 45 metros quadrados, ele vai pagar R$ 1.200 mais condomínio. Velho, mais da metade do salário de um trabalhador com essa média salarial vai com moradia. O que resta para ele? Veja então que a condição da situação trabalhista no Brasil é um ponto muito agravante e muito arriscado, que submete os trabalhadores a um risco de insegurança alimentar gravíssimo no Brasil, né?